Olá, você está na 10ª temporada da Reconnect. Você sabe o que são registros ancestrais? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 10ª temporada, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Falo isso tanto, faz 4 anos, né? 4 anos. Eu perdi a conta. Eu perdi a conta nos 184 horas de gravação. Aí depois de 184 horas eu me achei tão velho que eu falei, cara, não vou falar mais não. Eu sou de humanas, não conto horas não. Roberto, agora é muito divertido a gente olhar os primeiros programas. A gente com cabelo preto, Roberto. Não, a gente com cabelo mais preto. Com cabelo, inclusive. Agora é Mas muito era mais gordinho também. Eu convido vocês tá melhor, a gente melhorou com o Nós tempo. não paramos na época da pandemia, né? Nós fomos, eu acho que o único programa pelo menos daqui da emissora. Nós não paramos, decidimos não parar, porque nós entendemos na época que era o momento que as pessoas precisavam, né, do programa para se espiritualizar, se manter reconectado. Eu convido vocês a maratonar essa época e ver o Roberto versão Neandertal. É algo lindo, com a barba desse tamanho, colheiras. Eu sou uma pessoa que leva muito a sério a vida, então eu não saía de casa, eu cumpri minha quarentena direitinho, também não ia no barbeiro. E ele filmando, a gente fazia de casa, óbvio, Fazia né? de casa. A gente fazia de casa. E atrás tinha toalha pendurada, um guarda-roupa dele. Tinha minha cama. Mas é o seguinte, eu acho que eu tava ali tentando estabelecer uma relação com quem também tava em casa. A gente tava em casa. Uma conexão com a pessoa que tava também em casa, né? É natural, não tinha nada fake ali. Não ia construir um cenário, se a gente estava num momento de pandemia, em casa, com as nossas coisas ali. Eu me levantava, passava uma água no cabelo, como eu fazia quando era criança. Eu me levantava, passava uma água no cabelo e ia para a escola. Muito bem. E pronto, acabou-se. Quem nunca? Quem nunca? Hoje a gente vai falar num assunto muito, muito, muito interessante, registros ancestrais. Você acredita que você pode herdar dos seus ancestrais mais do que características físicas, como comportamentos, fobias, medos, né? Talentos também. Então, fracassos, problemas financeiros. Então, para falar sobre isso... Mais importante, como fazer para se desvencilhar dessa maldição? Tem como? É isso aí. Não é para se apoiar, né? Porque o Roberto já estava pensando aqui, opa, já tem quem botar a culpa. A culpa já posso terceirizar minha culpa. Não tem nada a ver com isso. É meu Vai brigar com o meu tataravô. Né? Para falar sobre esse assunto, ele foi muito bem indicado aqui para a nossa TV, tá? Robson Soares, terapeuta especialista em apometria, que ele vai explicar também o que é apometria. Bem-vindo, Robson. Muito bem-vindo, Robson. Obrigado pela recepção. Maravilha, essa energia não tem como começar o dia ruim, né? A gente já chega assim com uma explosão de energia, que até um curso de apometria na gente. De manhã não é o meu momento. A gente grava aqui pela manhã. Pela manhã não é exatamente o meu melhor momento. Deve estar trabalhando de noite, viu? Tu pensa que tu tá acordado, mas deve estar por aí trabalhando. Rapaz, você imagina se a gente gravasse à tarde. Quando a gente tá assim, 3 horas da tarde. Não tá pouco. Mas muito obrigado pela disponibilidade no amanhã de estar aqui conosco, Robson. Não, imagina. E a gente tá gravando num feriado, né? Então a gente tá gravando num feriado de manhã. Mas ele falou uma coisa que eu acho que ele tem uma sensibilidade. A gente vai até conversar com ele, se ele sente as coisas quando ele tá atendendo ali. Mas eu entendi que o Robson quis dizer que eu era tipo um vigilante do plano astral, é isso? Isso. Deve ser. No plano astral tem banco, tem essas coisas, eu devo estar lá. Vigilante. No máximo, no lotéricazinho, ó, velho. Pois é. Aí eu acordo assim. Né? Quer dizer, eu não acordo, né? De manhã eu não sou nada. Mas você tem essa tendência, sim. A sua mediunidade é muito ostensiva. Fale mais sobre isso. Adoro quem fala de mim. Fale mais sobre isso. A gente pode passar aqui o programa inteiro falando. O Robson não entra na vibe do Roberto, porque senão a gente vai acabar o primeiro bloco. Vai falar assim, pronto, esse foi Roberto Leão. A gente pode gravar depois. O tema de hoje foi Roberto Leão. Robson, eu queria começar falando sobre... A gente vai abrir um pouco mais sobre isso, que a gente vai falar sobre registros ancestrais. Mas como eu te apresentei aqui como terapeuta, né, especialista em apometria, eu queria entender um pouquinho o que seria apometria. Vamos lá. A apometria, no começo, era uma técnica feita por 7 pessoas, né?
José Lacerda, ele trouxe isso numa conferência espírita lá em Porto Alegre em 65. É bem antigo, mais velho que eu. Posso dizer isso daqui agora, né? Aproveitar para expor. Para expor meio aqui minha idade, que eu não sou até lá, né? Mas, enfim. Teve Luiz Rodrigues, que foi antecessor, que é hipnoterapia, que era uma outra técnica, era outro nome antes. E o Lacerda, ele foi na conferência espírita, não queria nem ir nessa conferência. Ele foi, e esse cara estava falando sobre isso, viu a desobsessão, deu resultado e foi testar com a mulher, que é a Yolanda. Então, ele fez desobsessão através da apometria. Através da apometria, Massa. que era outro nome. Certo. E aí, o que foi que fez? Essa conferência espírita que ele nem queria ir. E aí, com a esposa, que era sensível, começou a fazer esses processos em casa, no centro espírita, e viu que dava resultado. E aí que veio o nome apometria. Apo, de além, metria, medição do além. Então, você começa a ter a medição, o que é que está no oculto. Então, o que exatamente acontece na apometria? Existem 7 corpos sutis. Esse seu que você vê e mais 6. E dentro desses corpos tem muita coisa reservada aí, guardada de outras vidas, acásticas, ancestral, nossa infância, né, que cresce. Então, tem um banco de dados imenso aí, que pode te dar bloqueios, obsessões, que não é somente obsessão espiritual externa, tem coisa que vem daqui também para fora. E esses bancos de dados interferem muita coisa aqui. Né? Principalmente a gente que é aqui original Brasil, que a gente já nasceu com traumas brasileiros, né? Que foi Europa, veio para cá, expulsão, né, dos cariocas lá naquela época. Tem essa é a minha preocupação, inclusive, de falar nesse assunto, né? Porque, sem querer desculpa de te interromper, quando se fala assim, né, de ancestralidade, nós brasileiros temos uma carga ancestral tanto quanto bitrem é pesada. Bitrem, é pesado, né? De dor, de ser coisa. Conquistado, de tudo isso, né? De escravidão, de indígena, de europeu. Exatamente. Então, o Brasil ele foi recheado de conteúdos que a gente traz. Então, falar de apometria, a gente vai além de uma ciência comum, lógico, porque é uma coisa alternativa que ela veio. E é o que aconteceu. Eu peguei e desenvolvi uma outra técnica em cima da apometria, que chama-se liberação apométrica gama, que ela também é apométrica, mas você pode fazer com você mesmo, não precisa das 7 pessoas. Aí você faz medições, com radiestesia, faz captação, aqueles que têm sensibilidade. Então você consegue decifrar questões suas sem botar a culpa fora. Robson, para partir para a parte prática, começar com a parte prática e depois a gente começar a compreender como é que funciona até chegar à questão da ancestralidade, como é que é feita uma sessão de apometria? Pronto. A apometria convencional, elas são 7 pessoas, geralmente. Tem que ser 7. Não, é só uma média, vamos dizer assim, porque às vezes tem poucas pessoas, você pode fazer com menos. Por exemplo, porque muito no mundo holístico, no mundo esotérico e no mundo de algumas religiões, o 7 septenário é muito importante, né? Que é o infinito, o perfeito, né? Codificação. Mas tem muito misticismo também em cima disso, que a gente tem que quebrar, né? Que a gente não fica preso. Não tem 7, não, vamos fazer a apometria hoje não, que não tem 7. Aí não existe. Então, o que acontece? Existem captadores, que são os médios de captação, que sentem aquele processo daquela pessoa que vai estar sendo assistido, o consulente. Então, eles vão começar a falar, você está sentindo o quê? Estou sentindo que é uma cobrança espiritual de outra vida. 2, vem o outro, confirma sim. Aí vai o diretor de apometria, que é o que fica dirigindo a apometria, faz os comandos para liberar. Então, tem um assistente de apometria, que é mais um. Então, são vários. Na técnica que eu desenvolvi, só eu. Então, o que eu, como terapeuta, faço? Eu vou captar, eu estou falando de minha sensibilidade, tá? Eu vou olhar para você e você vai falar assim, olha, Robson, eu vim aqui com problema financeiro. Quando você fala isso, a minha mente já vai no seu campo energético e já descobre o que está acontecendo para que esse dinheiro não vir. Porque te pensa que é só tipo, não, porque jogaram magia em mim. Pessoal, é muito fácil. É a terceirização. É, muito fácil. Não, porque fulano tem inveja de mim. Aí quando eu vejo a pessoa, ela não se levanta cedo para trabalhar, ela não é higienizada, porque isso conta na parte de dinheiro. Então, tem muitos contextos que você começa a aparecer. E aí eu vou conversar com a pessoa, que são esses registros,
que é a técnica que eu trouxe para poder a gente investigar esses registros e limpá-los, né? Então, para limpar eles, eu preciso primeiro saber quais são e trazer a consciência para a pessoa, não é só tipo, tinha algumas coisas, não, pode ir embora, já limpei, já deu certo. Até porque não muda o padrão, né? Não. A pessoa continua fazendo o que sempre fez. Foi uma coisa que a Denise Pérez fez comigo, foi encher a mão e pá, né? Com muita força em mim. Que foi, assim, um divisor de águas mesmo, porque o trazer de consciência, o despertar de consciência, para mim, foi, de fato, o sacode. Eu queria mandar um abração para nossa amiga Denise Pérez. Ele citou o nome dela. Ela já veio aqui no programa. Tá lá na primeira temporada, é só procurar no YouTube. Primeira temporada ela teve aqui, Robson. Olha só. Então eu queria mandar um abração para Denise Pérez. E também mandar para ela a gratidão por ela ter doado o seu tempo e tudo. E eu também estou aqui. Porque se não fosse por ela, nada disso que tinha acontecido, nem a técnica desenvolvida, nada. Então, ela foi de suma importância para mim e para muitas pessoas que hoje já tem vários terapeutas formados. E essa técnica está se espalhando para o mundo afora. Já está em Miami, já está no México, já está em todo canto. Que terapeutas formados já estão multiplicando isso, né? E qual é o diferencial da tua técnica, Robson? É que eu não preciso das 7 pessoas para captar. Então, comigo, eu consigo ter acessibilidade. Se eu, no caso, não tenha, eu tenho os gráficos radiestésicos que eu posso medir o campo energético da pessoa. O que é isso, a radiestesia? Ela vai captar o seu campo eletromagnético e vai te dizer a captação. É como se eu tivesse o gráfico dentro da minha cabeça, no meu campo, e eu consigo ler aquilo, tudo que está ali no gráfico. Então, dali eu consigo ter uma referência. Hoje, algumas terapias, Robson, elas se popularizaram tanto e tiveram tanto sucesso, né, na resolução de alguns problemas, que algumas pessoas começaram a se dizer terapeutas daquela técnica para poder validar o que fazem em seus consultórios, que muitas vezes não é aquela técnica. Né? Como você, com a sua técnica, ou com uma apometria, como você vê como apometra, apometra que fala? Isso. Como apometra. O apômetra, né? O apômetra. Como você e vocês que realmente têm essa formação, né, que passaram por toda essa formação, fazem para controle. Existe um controle quem é apometra, o apômetra, quem não é. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Porque comigo foi o inverso. Geralmente as pessoas fazem curso, né, certificam-se e ensinam, ou atendem e tudo isso. Comigo foi ao contrário. Eu recebi toda a técnica, comecei a atender depois que fazia o certificado. Quando você fala recebeu de quem? O quê? Quando você fala recebi toda a técnica, você recebeu de quem? Eu vou chegar lá. O que aconteceu? Nesse processo com a Denise Pérez, eu estava assim, debaixo da lama. Não estava na lama, eu estava debaixo da lama. E aí eu não tinha mais espaço, porque eu estava com a depressão já fazia quase 2 anos. Eu trabalhava fora, no exterior, e aí comecei a ter crise existencial e voltei para cá. Tinha tudo, trabalhar no Louis Vuitton, tinha tudo, Estados Unidos, tudo aquilo que você quer, um sonho. Inclusive trouxe algum presentinho, alguma coisinha da época. Rapaz, pra gente, 2011 para cá já tinha, né, tá bem. A traça comeu. Comeu. E aí o que aconteceu foi isso. Eu participei de uma meditação arcturiana com a Alessandra, e aí eu estava meio ruim, eu estava ajudando um salão só, lá no 12 Hélices, para ela fazer a meditação. Ela me convidou para participar. E eu falei, rapaz, eu não estou fazendo nada mesmo, vou ficar aqui. Aí eu fiz a meditação e de repente eu comecei a sentir 5 raças diferentes perto de mim, e incorporei. Foi aquela coisa muito doida. Depois desse dia, foi que começou o processo de esquizofrenia, que eu comecei a escutar a voz da minha cabeça, sem parar. Várias vozes falando. E eu, meu Deus, eu tapava o ouvido e escutava as vozes. Era aquela coisa muito doida, mesmo. Eu jurava que eu estava virando esquizofrênico. E aí eu escutava, eu falei assim, olha, se você quiser falar comigo, se organiza por fila indiana, um por cada vez, porque eu não consegui entender todo mundo uma vez, não. É um monte de gente falando. Aí começou. Cristais. Mesa, cristal. Mesa, assim. Cristal ametista. Aí eu fui anotando todos os processos, aí sons binaurais, Aí fui anotando tudo. Quando eu terminei, aí agora você vai atender. Aí eu disse, eu mesmo não vou atender ninguém, não. Porque eu, sou formado em administração, não tem nada a ver o que eu fazia. Nada. Igual a Denise. Denise é advogado, não tem nada a ver. E, de repente, se descobre tendo que enfrentar como terapeuta. Eu disse, jamais. E ela falou, olha, o seu mentor está dizendo aqui para mim que você não é para trabalhar dessa forma. Você tem que trabalhar como terapeuta. Esse é seu chamado aqui.
Para falar para uma pessoa daquela totalmente irracional, que veio de uma religião, que já fazia 15 anos que estava lá, morrendo de medo, preconceito com o terapeuta, preconceito com a entidade. Qual era a tua religião? Mormon. Tu era mormon? 16 anos. Que legal. Fiz missão, fiz tudo. Plaquinha. E assim, lá foi o tempo que eu tive aprendizado, que eu não vou desvalidar aquele momento, porque me transformou de fato lá. Mas sabe quando você tem o ensino médio, né, o ensino superior? Então ali para mim foi o ensino médio de aprendizado. Eu não desvalido lá de jeito nenhum. Porque... A gente falou com o bispo, né? Bispo Mormon, né? Pronto. E aí, aquele momento para mim foi transformador de fato. Daquela timidez, de conhecimentos cristãos, disciplina, tudo aquilo foi válido para mim, né? Lógico que a gente, quando engloba a religião, tem suas próprias doutrinas e dogmas que a gente não precisa seguir. E aí foi que me trouxeram essa técnica, depois da igreja, depois de tanto tempo, e aí começou a crise existencial lá. O que eu estou fazendo aqui? Que está faltando alguma coisa? E como é que eu tinha um chamado enorme lá dentro, conhecia tudo e todos. Por que eu não estou feliz aqui? E aí foi aquela crise existencial, fui procurar uma meditação, a convite de Daniel, a meditação, fui lá, já fui julgando, já dizendo que a mulher era bruxa, que era a Silvia, que é terapeuta, que é a mãe dele, que ela trouxe até cura quântica que eu fiz com ela, de Rodrigo Romo. Pronto, meu filho. Depois que eu fiz essa meditação, meu corpo ficou todo duro, rígido. E aí eu comecei a ter esses contatos. Minha vida ficou de cabeça para baixo. Mas antes disso, nunca teve nenhum episódio de mediunidade ou desse contato? Criança, eu escutava a voz do guarda-roupa da minha casa. Eu botava o ouvido assim e escutava um monte de gente falando, igual como eu estava vendo essa técnica. Várias pessoas falando, aí eu falava para minha mãe abriu o guarda-roupa, tem ninguém aqui não sei o quê. Acordei já encostado no teto. Teve várias experiências depois que eu cresci. De onde veio essa herança ancestral? Rapaz, eu também não sei te dizer, porque lá em casa ninguém era ligado a isso. Mas hoje meus irmãos praticamente todos são médios, mas ninguém trabalha, ninguém faz nada, só eu. Tá, então a apometria, ela visa acessar o campo sutil, né, do consulente e identificar nesse campo sutil do consulente onde estão algumas amarras, alguns bloqueios. Aí o que minha técnica ela adentrou também com a obsessão espiritual. Então ela vai com desencarnados, vai com seres extraterrestres que fazem mal. Então, enfim, ela é bem abrangente. Por isso que ela é uma técnica diferenciada. Então eu vou pegar o amparo, tem amparo de pretos velhos, de Exus para fazer o trabalho de limpeza. Aí, rapaz, então a técnica diferenciou por causa disso. Porque eu não vou pegar em mão que tem os outros para fazer trabalhar. As entidades estão aí para nos ajudar, né? Mas para a gente entender melhor, você fala assim, meus irmãos hoje todos são médios. Então a mediunidade, para você é algo que se adquire? Mediunidade você já nasce com ela. Mas todos nascemos? Todos. Cada um tem mediunidade, mas o nível da mediunidade depende de cada um. Mas você também tem o livre-arbítrio de não querer desenvolver nunca? Tem. Vai chegar o momento da sua vida que ele vai te pedir isso. Se você tiver isso como missão. Pessoas que não desenvolvem essa mediunidade carretam por vício. Mas todos ou quem não tem? Todo mundo. Todo mundo. Então, pode estar na igreja, pode estar no terreiro. O que eu estou perguntando é o seguinte, tem gente que tem uma missão espiritual de, através da sua mediunidade, ajudar a si ou ajudar pessoas. Tem gente que pode ter sua mediunidade e passar a vida toda trabalhando normal no seu... Tranquilo. E tem gente que tem um chamado para ser, tipo, um missionário, um multiplicador, como o Pai Bernardo. Tem outras pessoas que... O Pai Bernardo é um missionário. Exato. Que traz pessoas que... Missionário. Vamos multiplicador. Instagram. Acho que eu chamo de missionário porque é a missão de resgate de consciências. Não é... Quando a gente vai estar saindo andando por lá, a gente pode sair andando pregando a palavra. Então, assim, existem mediunidades. Então, cada um tem sua responsabilidade. Não é que ele é um pai de santo que eu vou ser. Cada um tem a sua. Eu posso fazer a minha missão aqui é somente energizar pessoas, ou trazer, conversar. Até psicólogo, ser um psicólogo pode ser uma missão, porque não é só aquele trabalho da psicologia, ela vem com outras coisas, entendeu? Só que pessoas não têm noção disso, que a mediunidade hoje, ela também se transforma na patologia se ela não é cuidada. Mas a gente fala muito em mediunidade, Robson, assim como algo... Porque existe muito uma concepção de mediunidade que vem do espiritismo, que vem dessa concepção cristã da caridade, do ajudar o próximo. Só que quando você faz caridade e não se transforma, não adianta ajudar o outro só, não. E se todo mundo se transformasse individualmente na sua própria relação consigo, com o espírito, já seria muito melhor, né? A Terra já estava quinta dimensão.
Porque o pessoal vê esse olho de caridade de ajudar. Não, vou ajudar que está precisando e tal. E o que está fazendo para aquela pessoa sair daquela situação? E o que você está fazendo para si também, né? Para si, porque tem muita gente que faz a caridade para ser reconhecida apenas. Tipo aquela vontade, estou me sentindo bem porque estou ajudando. É aquela história, fora da caridade não há salvação, então eu vou me salvar, eu vou me salvar. É tipo assim, eu estou ajudando as pessoas, estou fazendo a minha parte, mas quando vai ver a pessoa depressiva dentro de casa, ruim, então é uma fuga. Então eu vejo a caridade muito além do que aquilo, que é para mim a caridade é ajudar, fazer aquela pessoa trazer consciência e sair daquele estado que ela está. Para mim é isso. Ô Robson, e assim, dentro do teu consultório, dos teus atendimentos, né, dos atendimentos dos outros professores que você já formou, né, top 10 dos pacientes que procuram vocês ou do que vocês identificam no campo? Quais os problemas? O primeiro, assim, de todos é mediunidade reprimida, que é a depressão, que é síndrome da mediunidade reprimida. São médiuns que não desenvolvem. Não é que desenvolve, precisa entrar em qualquer centro, não. É entender a mediunidade e exercer como ela precisa ser exercida. Então, é depressão, suicídio, vem muito, ansiedade, só o que tem. Né? Então, o trabalho de apometria que eu faço principalmente vai com a psicoterapia também, porque tem que trazer essa consciência para a pessoa. Não é só tipo, eu estou doente, vem aqui, tiro o que tem em mim e vai embora, não. Se a pessoa não evoluir, eu não atendo mais, não. Você fez isso? Você deixou aquilo? Não. Então a gente não vai fazer mais. Mas, Robson, uma preocupação em relação à questão da apometria também ser usada também como uma terapia. Existem doenças de ordem mental que são muito graves e muito sérias. Esquizofrenia. Por exemplo. Então, assim, como é que você consegue lidar de uma forma que não piore a situação do paciente? Já que você tem formação de psicólogo, psicoterapeuta... Minha formação de psicologia é astral. Vem tudo que precisa fazer. Mas qual a tua responsabilidade em relação a isso? Tem um momento que você fala assim, não, isso aqui você vai precisar de um... Não, qualquer trabalho holístico, para mim, valido toda a parte psicológica e psiquiátrica. Eu jamais peço para abandonar isso. Eu vou ser a adição naquele tratamento. Então, tem vezes que a pessoa evolui rápido. Com complementar, né? É complementar, mas não é definitivo. Não abandone. Não, Robson, mas eu não estou sentindo vontade de ir mais lá porque eu estou sentindo bem. Aí é uma escolha sua. Agora, vamos lá, Robson. Dentro desses processos, desses top 3 que você falou, né? Ansiedade. Aí tem um financeiro também que eu não falei. Pronto. Né? Tem amor? Amor, Ave Maria. Pronto. Eu não consigo me namorar, só arranjo relacionamento turbulento, só tem pessoas que querem tirar de mim. Aí depois tem a questão familiar, de atrito familiar, também que é uma das questões que me procuram muito. Pessoas que vêm com medo, dizendo que está com feitiço. Né? Então, eu tô com feitiço, queria que tu tirasse de mim. Opa, vamos entender aqui primeiro. Vamos diferenciar feitiço, né? Vamos ver o que é isso aqui. Vamos abrir. Porque sempre a tendência é terceirizar a culpa, né? Sempre. Olha, eu já vi terapeuta por aí, tudo que fazia, eu tenho feitiço no teu campo. Essa questão de feitiço, magia e tal, é uma coisa que está pior, assim, tá sendo mais... Não é que está piorando a questão de se colocar feitiço e tal. É que hoje em dia está na moda, né? Dizer que foi um feitiço. Não, é mais fácil botar. Vou dizer que não tem, porque existe. Mas antes terceirizava para outros campos. Falando assim que agora com essa coisa de internet, dos feiticeiros, dos magos, dos trevosos e tal. Então, hoje em dia as pessoas... É um medo adicional. Né? Que antigamente ninguém tinha, porque... E passar a responsabilidade para o outro e não de si. É muito mais fácil dizer... O meu sucesso foi porque alguém botou... Não, mas isso é uma tendência, não, porque eu estou trabalhando lá na empresa, então é uma pessoa que não gosta de mim. Eu tenho certeza que ela jogou investe de mim, por isso que eu não estou fazendo isso. Não, isso é uma tendência humana. A gente sempre terceiriza. Meu problema é meu chefe, o problema é fulano, o problema é isso que a gente sempre fez. Mas eu estou querendo perguntar, sendo mais claro, é se hoje, com essa história da internet... dos bruxos, magos que estão ali se proliferando. Piorou essa situação das pessoas acreditarem a magia. Deixa eu te falar os seus problemas? De quando vem a magia? Quando? Desde que o homem é homem. Não, desde sempre. Mas eu estou dizendo que hoje tem mais essa percepção. Não, eu vou te trazer o porquê dessa pergunta. Porque tem coisas lá atrás que pertencem lá atrás. E a pessoa hoje estão abrindo coisa lá de trás que não é para abrir mais. Entendi. Para deixar guardadinho no sarcófagozinho guardado, morreu no Egito. Então, com essa proliferação de magos que fazem magia pela internet, aí tem piorado a situação. Abre contratos, caixas de Pandora. Contratos que eles fizeram lá atrás de fazer mal, também. de destruir aí é onde eu queria chegar. Por isso que eu perguntei o top 10. Que é os conteúdos acásticos, né? Então, dentro desses top 10 que você citou, depressão, como é
Ansiedade, mediunidade. O que a nossa ancestralidade, o que o nosso registro ancestral interfere nessas dores? Espera aí que você fala já. Vamos para o intervalo. Voltamos, você está na Reconex, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Obrigado por abrir as portas da sua casa. Dia de domingo, deve ser agora umas 7h20. Então, muito obrigado. Se estiver pedindo pizza, me chame, tá? Hoje falando sobre apometria, sobretudo também, mas sobre registros ancestrais. Você sabe o que é registros ancestrais? Então, para responder essa pergunta, está aqui Robson Soares, que ele é terapeuta, especialista em apometria, que criou também seu próprio método, né? Já falamos aqui um pouco, introduzimos um pouquinho, porque esse é um papo para 3 programas. Mas eu perdi, Bernardo, o primeiro bloco. Então, vai lá no nosso canal do YouTube. Já está no ar no YouTube. Já está agora mesmo. Você está vendo aqui? Cheguei agora. Está no YouTube. Assim como todas as outras 9 temporadas anteriores, tá bom? Então, voltando aqui um pouco, Robson. Então, agora entramos no registro ancestral. Você falou que o top 10 das pessoas que te procuram e procuram teus alunos, que hoje são professores, né? Terapeutas também. É amor, depressão, questão financeira, né? Vamos lá. O que é a nossa carga ancestral, né? Fora os traumas, né? Traumas normais conscientes, né? Nós temos traumas conscientes. Né? Também, que vai trazendo um monte Mas de quando a gente fala em ancestrais, a gente remete a um negócio muito lá atrás, né? Como esses traumas ancestrais, ou essas dores ancestrais, ou essa carga ancestral, reverbera hoje na vida das pessoas, na nossa vida. Primeiro, vamos contar quantos ancestrais nós temos até a origem. A gente fez uma média básica de 4.069 por aí, ancestrais, de um lado. Então dá mais de 16 mil ancestrais. Multiplica para os conteúdos no seu DNA hoje, porque vai somando até trazer aqui. Quantas guerras, quantas perdas, tudo isso somando para o nosso DNA aqui agora. E aí você vai dizer assim, Vale, por que eu tenho medo de dirigir carro? Porque lá atrás, se eu pudesse ter carro, alguém ia me matar por causa que eu não podia ter posse. Por exemplo, eu que sou afrodescendente, eu não podia ter posse, porque se tivesse, ia lá alguém me bater, não sei o quê. Então, tem conteúdo de trauma. E eu preciso examinar exatamente isso. Então, o conteúdo ancestral, ele vai na linhagem de pai e mãe, aí para todas as gerações, desde o início, e mais além vai cósmica, né, que é antes de vir para a Terra, e vai somando aí infinitos conteúdos. Então, existem situações na nossa ancestralidade, por exemplo, uma maldição familiar, que ela pode ocorrer lá atrás, porque era muito comum. Sua família foi desgraçada, você roubou meu terreno, matou, cobrou meu imposto. Ninguém vai ser feliz, essa terra não vai... A sua família toda vai ser desgraçada. Ponto. Só for o suficiente. Aí, quando vai ver, de repente, ninguém na família consegue prosperar. Casamento, financeiro, espiritual, todo mundo se mata, aí começa o padrão de se matar. Ninguém sabe onde é, quando vai ver a ancestralidade. Quando vai ver, foi um tataravô que foi coronel, que matou não sei quanta gente, fez não sei o que. E isso eu não estou contando a obsessão dos cobradores espirituais que ele também gerou. Porque também tem cobradores espirituais por causa daquelas coisas que vêm na gente. Olha, não está aqui não? Opa, tem aqui um descendente dele, vamos aqui. E começa a cobrança. Então, é muito profundo. Quando você trata de apometria, você vai fazer uma cirurgia, além da consciência, na alma daquela pessoa. Sim. Então, você vai profundo na ancestralidade. Então, não tem como chegar e dizer assim, Robson, são tantas sessões, por que demora tanto? Porque tem muita coisa, entendeu? Tem muita coisa. Além dos nossos conteúdos ancestrais, os nossos conteúdos acásticos das nossas vidas passadas, pregressas. E nossa vida aqui agora. E vou mais além, ainda tem as linhas paralelas de fractais que também influenciam. Então, é um negócio infinito. Então, vou dizer assim, Robson, quer dizer que para sempre fazer apometria, se estiver influenciando... Então, assim, Robson, vamos lá, só para eu entender. Nós temos as influências espirituais, ou de cobradores, de guias, de obsessores, de espíritos vagantes, né, que acabam influenciando. Nós temos a influência energética dos locais, ou seja, da junção das egrégoras, da junção das pessoas. Super importante. Nós temos a influência dos nossos ancestrais, né?
em que parte está a minha consciência nessa bagaça toda? Aonde eu tomo decisões conscientes por mim, sem influência? Onde estou eu, né? Onde estou eu? O meu eu. Se Roberto, você está aqui, eu, Bernardo, eu, se Robson. você está aqui é com propósito. Se é de resgatar um ancestral preso, se é de resgatar um monte de gente que está preso. Mas onde é que está a minha escolha, por exemplo? Eu vou escolher fazer isso da vida. Puta, será que eu quero mesmo fazer isso aqui? Ou foi influência espiritual, foi de obsessor, foi da ancestralidade? Nós viemos com uma consciência também. Eu estou falando que são que as bom, somas. Robson. Nós viemos com, a gente com tem essa pelo menos uma consciência. A gente já veio com um carga de consciências também, evolutiva. A gente veio com a missão evolutiva aqui na Terra. Então, essa missão, ela tem essas influências por causa do DNA, apenas. Se não fosse o DNA, não tivesse corpo, a gente estava aqui voando já há muitos anos, quinta dimensão. Então, a gente veio agarrar experiências aqui também. Então, a gente, por exemplo, eu não sabia tocar piano, aprendi a tocar piano. Uma experiência. Então, são muitas coisas. Por exemplo, eu não era ligado de nada de espiritualidade, eu era mormon. E, de repente, hoje eu sou professor de apometria. Então, não, peraí, mas tá aí, ó. Tá aí, vou usar o teu exemplo. São escolhas. Mas tá aí o seu exemplo. Você virou professor de apometria porque você começou a ouvir vozes, você já tinha mediunidade. Será que você escolheu conscientemente ser professor de apometria? Eu escolhi. Porque eu tinha uma opção. Ou eu virava professor, ou eu me tornava terapeuta. Ou se ferrava, então não tinha opção. Não. Era uma escolha. É igual o livre-arbítrio de algumas vertentes cristãs. Não, você tem livre-arbítrio. Acontece, se você não seguir o que eu estou dizendo, você vai pro inferno. Que livre-arbítrio é esse? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você não ter consequência das escolhas que você tem. Mas nós temos. Está com uma lei de retorno de tipo 75%, 80% de lei de retorno aqui. Então, se essa influência está aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar evoluir. Não, deixa isso para lá, isso dá uma dor de cabeça. Você pode ter certeza absoluta. A partir do momento que você escolhe se desenvolver, você escolhe ser um despertar de consciência, um exército que vai multiplicar por 3 para cima de ti, para tu não desenvolver. Mas o que parece, Robson, assim, para mim, e eu acho que é o que o Bernardo estava tratando, é que nessa visão da apometria, a gente é um emaranhado de coisas dos outros, né, da nossa ancestralidade, mas onde é que fica o nosso eu divino? Assim, o eu, que é a minha personalidade, que é o meu eu, o meu ego, o meu mais íntimo. A gente pode botar assim em porcentagens. Nós temos 50% de tudo que a gente influencia aqui. Os outros 50% é isso tudo que a gente falou. Porque a gente vê... Não tem o que dá errado? Não tem o que a gente faz e dá errado? Ali é a gente. Graças a Deus. Então a gente tem essa influência, porque a gente também teve que evoluir. A gente vê também com essa mediunidade de resgate de consciência. Nossa, os outros também são consequências de todo esse trabalho. Mas a nossa consciência precisa evoluir. Por isso que a gente está aqui, porque se não tivesse mais como... E na apometria você trata ali o indivíduo, você trata a pessoa que está ali, né, consultando com você. E em relação aos cobradores que você falou, que são outras pessoas, com outras histórias, outras consciências. Como é que você lida com eles se você está tratando aquele indivíduo que está ali buscando ali? Agora vamos lá. Você negocia com eles? Na apometria, quando surgiu, ela surgiu para fazer desobsessão espiritual. Então, a gente, na apometria, faz também essa desobsessão espiritual. Há uma coisa que eu queria trazer. Hoje, a gente era muito conhecida a cobrança espiritual obsessiva, que era corda espiritual, desencarnado, fez mal, é o espírito ruim, XYZ. Pronto, ok, é muito bom. Mas existe também a cobrança espiritual evolutiva, que são de mentores espirituais, que exigem você evoluir. É novidade isso aí. Nossa, demais. Quando eu comecei nas sessões, ver um preto velho atrás, mas tu não é cobrador espiritual. Quando eu vi um arcturiano, quando eu vi um mentor X, quando eu comecei a ver o mentor, eu falei assim, mas tu é obsessor? Ele disse, não, a gente está aqui exigindo que essa consciência evolua, mas é preguiçoso demais. Não procura nem sequer estudar. Teve uma sessão uma vez que o cara chegou com muita crise de ansiedade, com medo, com o maior pânico, com a maior esculhambação do mundo. Rapaz, quando ele sentou, veio logo 2 aqui, bum, bum, do meu lado. Agora é a chance da gente falar. Eu disse, quem são vocês? Seu Zé Pilintra e pai Joaquim de Aruanto. Aí eu, tá bom. Como sempre tem amparadores, eu falei assim, não, ele vai ajudar aqui na sessão, né? Fale para ele que eu estou aqui.
Aí eu falei, ó, eu com falta de ar já, porque eu tinha que falar, que era dar uma vontade de vomitar para a pessoa tudo de uma vez. Eu tenho que barrar para não, né, não assustar a pessoa. Olha, tem uns mentores aqui querendo falar com você, mas eu não vou incorporar, eu vou falar o que eles estão falando. Olha, você precisa mudar seus hábitos, porque... Aí eu falei tudo que aquela pessoa estava fazendo, usando o nome das entidades. Esse criatura, esse homem ficou de todas as coisas que você pode imaginar. Como é que tu sabe o nome dos meus mentores? Eu disse, eu nem conheço, é a primeira sessão que está vindo aqui. Só estou dizendo porque eles aproveitaram essa oportunidade para te trazer consciência. Se tu não mudar, eles vão resolver isso. Menino, você pode ter noção da pessoa, que é outra hoje, não saber por que não dava certo o negócio, não saber por que não dava certo relacionamento, não dava certo nada, no buraco. E de repente a pessoa decola, outra pessoa totalmente diferente. Diz uma coisa, Robson, quando você... Nós falamos de maldição familiar. Maldição familiar é familiar, né? Uhum. Não é uma pessoa só. Uhum. Quando você... sempre existe uma pessoa responsável ou preparada ou que vem com essa carga para tratar essa maldição, né? É uma missão dela, ela já vem também, vamos interpretar dessa forma, vamos ter uma visão romântica. Ela vem com essa responsabilidade de libertar, e uma vez a gente libertando ela daquela maldição, eu também vou estar libertando dos próximos que vêm depois dela? Descendentes são privilegiados. Então tem maldição que ela é... Libera também quem amaldiçoou, né? Porque quem amaldiçoou também está preso na maldição. Porque fica preso exatamente em loops temporais. Aquela consciência porque fez aquilo depois tá que vendo? morreu. Eu peguei o fio da meada agora do Robson. E aí o que acontece? Aquelas pessoas... Tá vendo aqui. Vocês têm essa mediunidade aflorada, vocês estão vendo alguma coisa? Não Quem fuja não, que você também os meus mentores estão aqui. Não fuja aqui. não. Então, o que acontece? Por ela ter feito aquilo, depois que ela passou para o outro lado, ela viu o que ela fez. E ela não consegue evoluir porque ela amaldiçoou uma geração inteira. Então ela falou, puxa vida, eu quero tirar isso de mim agora, que não tem mais ninguém como fazer. Aí ela vai se tornar um cobrador espiritual de um, de outro, para aquela pessoa vá naquele uma pessoa que possa resgatá-lo. Então ela vira um cobrador para ela evoluir. Já teve sessões de pessoas que disse, não, eu vim aqui só para pedir que ele me perdoe. Só isso que eu quero. Peça para ele me perdoar. Aí eu tive que fazer um processo que eu faço uma meditação guiada. Aí eu falo assim, visualize todos os seus cobradores espirituais e perdoando eles por tudo que eles fizeram com você. Perdoou, pronto, resolveu. Tem cobradores espirituais assim também, que é só perdão. E não teve nunca a pessoa falar assim, eu? Né? Teve cobrador que... Teve gente que tinha consciência enorme, que era terapeuta assim, maravilhoso que eu fui atender, que simplesmente estava lá no meio dos campos de concentração matando o pessoal. E era por isso que estava aqui... Para poder ajudar as pessoas agora, né? Já que o Robson falou 2 vezes sobre a questão da minha mediunidade, eu quero só falar uma coisa, Robson. Não vou falar mais, não. Não, pode falar à vontade. Tô brincando. Mas assim, eu desde muito pequeno, desde de criança, que eu tenho contato, desde muito criança. Eu tenho contato, posso falar? Eu posso falar? Fala aí. Por favor, sem interrupções. Desculpa. Eu tenho contato com um ser muito evoluído, um mentor muito evoluído, que ele vem para cá para aprender comigo. Eu ensino muita coisa a ele. Nomes? Tipo? Oi? Não, eu ensino coisas da vida, o meu grau de evolução aqui na Terra, ele é tão forte que eu ensino o outro lado. Rapaz, ninguém tá vendo como eu disse, Sério? não pode dar corda pro Tô falando Roberto, sério, cara. assim, me diga coisas sobre a vida, filosofia. Os mentores espirituais usam de comunicação. Por exemplo, esse trabalho aqui, ele pode estar aqui te influenciando a fazer essa pergunta. Não, eu tô brincando. Mas eu acho agora, que a mediunidade... Aí eu ia falar um negócio... Pronto, agora vamos subir, vamos tentar aqui ir para um outro nível da conversa. Uma vez... Vamos ver se eu consigo ser claro. Uma vez que a nossa ancestralidade que está presente em nós, esses 4.000 ancestrais que estão no nosso DNA, estão essas informações de dores, informações de traumas, informações de escassez, informações de talentos também, tá? Uhum. Intuições ou mensagens, até incorporações. Você pode estar incorporando você mesmo, um ancestral seu, uma informação ancestral? Pode. Até uma consciência sua evoluída, ela pode vir e ensinar. Hoje a gente não limita mais, não. E por essa lógica, a gente pode também acessar uma informação involuída que está ali para nos atrapalhar. Assim, o que seria um lado, tempo outro. Um espírito obsessor, um Egum para algumas religiões. Aí tem o Eogum. O Eogum. O Eogum. Ego. Então, o que acontece? Nós temos dualidade. Tudo que tem de um lado vai ter do outro.
Então, assim como tem mentores espirituais, também tem mentores que são das trevas. Tem consciências suas evoluídas, como tem consciências involuídas. Temos fractais também. Então, eu já tive experiência de fractais se conectarem aqui e trazer uma consciência de a pessoa se transformar assim, da água para o vinho, literalmente. Olha, por causa de você, eu me transformei, e, puf, a pessoa se transformar. E eu fico, assim, impressionado de como isso abrangiu muito além do que eu imaginei. Mas eu vou fazer uma viagem agora, tipo Star Wars. Essa é a viagem que eu vou fazer. Seria possível uma evolução consciencial suficiente para eu mandar mensagens para os meus descendentes no futuro? Pode ser que, se você fizer isso, uma programação mental, pode. Quando você, voltando aqui lá para trás... A famosa cápsulazinha do futuro. Não, eu acho que o pessoal que está em casa está falando, que são esses três loucos? Quando você liberta o ancestral que está preso de uma maldição, por exemplo, que amaldiçoou, você foi lá, perdoou, limpou aquele conteúdo de magia que usa elemental, usa deva, né? Tirar aqui dali, você limpou uma linhagem inteira de consciências. E o mentor daquela pessoa, o seu mentor, vai todo mundo no mesmo pacote. Quando você trata uma pessoa, que não importa o que ela esteja fazendo. Se é um reiki, se é uma limpeza, um ebó, se for uma apometria, você não está limpando só ela. Você está limpando... Você está tornando o mundo melhor, né? Inclusive, porque você se expande. Porque né? Você está libertando também a gente tem uma rede de consciências, né? Que precisam daqui e dali. Então, vai ter cobrador espiritual ali, uns 30, 40, que vão se embora daqui e dali. Se tu pensa que é só um, quando vai ver, tem mais de 200 consciências indo embora por causa daquilo. Uma vez eu estava brincando, né? Acho que as pessoas sabem, né? Segredo, né? Eu realizo limpeza, né? Espirituais e tudo mais, né? Aí eu até estava falando com os meninos que ano passado, eu estava fazendo as continhas, a gente fez 484 trabalhos no ano passado. Eu falei, vamos colocar aqui. E assim, eu tenho, assim, quando é questão que resolve numa apometria, quando é questão que se resolve, mas eu não tenho problema em indicar. Olha, isso aqui é uma constelação familiar, né? Porque eu não sei se eu sou meio suicida, eu gosto das coisas mais punk, né? Eu gosto do negócio mais... eu gosto do negócio quando tá pegando fogo. Aí eu fico imaginando, eu falei, rapaz, tu imagina quantas pessoas não devem gostar de mim, né? Se 484 limpezas, se cada um tiver 2 obsessores, são quase 1000 pessoas que não gostam de mim do outro lado. Podem ser 2 obsessores libertos também, que são gratos a ti hoje por terem saído Porque existe a cobrança espiritual, principalmente quando a gente trabalha com limpeza e correção, eles quebram o carro da pessoa, obsedia a pessoa, de repente eu estou com depressão, acordei mal, não vou poder te atender hoje não. Acontece. Eu tenho que fazer a apometria com outro terapeuta 2 vezes por semana para limpar esses conteúdos que também pode haver. Então, da simbiose, porque a gente também tem conteúdos, voltando aqui para a ancestralidade, né? Que a gente está falando muita coisa. O Brasil, por exemplo, escravidão índio, escravidão negro, escravidão branco, soma essa escravidão para a gente hoje. Aí a pessoa reclama porque ela trabalha e o chefe não paga. É tudo consequência disso. Tem medo de ter dinheiro. Ai, não, dá o cargo para fulano. Porque tem medo de ser um líder, exatamente por causa da escravidão, porque ela não pode ser um líder porque ela vai apanhar. Que fulano vai proibir, vai roubar a família. Eu estudando para fazer workshop sobre escravidão... Família de moça velha. Não pode perguntar uma coisa que me veio agora, Robson. 4 irmãs, às vezes são bonitas, inteligentes, não conseguem dar certo no casamento. Porque não pode casar só se o homem vier atrás de você, que era uma tradição. Vinha falar comigo. E se separar, não pode casar mais, porque era também uma tradição que foi imposta sobre a religião. E muitas vezes depois tem aquela história, depois que eu me separei, não consegui mais ninguém, né? Mas é porque o ancestralzinho tá apitando lá. Deixa eu te perguntar uma coisa que agora veio na minha cabeça. A ancestralidade espiritual, ela obrigatoriamente é linkada à ancestralidade genética? Por exemplo, você é um negro, você tem uma ancestralidade negra, mas você pode ter sido um branco antes? Claro, com então certeza. Não tem muito a ver com... É uma roleta aí de possibilidades. Então, a ancestralidade genética, ela existe, né? Que você vem na sua... O cálculo, ele tem que ser assim, ó. No que final, você vem na sua linha genética, mas isso não acompanha a sua linha espiritual. Não, você pode ter sido um japonês, você pode ter sido... Pode.
Então, vai depender da necessidade da sua consciência evoluir. Então, não, dessa vida aqui você vai precisar ser... Então, são coisas desencontradas. Não é que uma acompanha a outra, não. Não, são requisitos de evolução. Eu não botei isso na minha equação, né? Então, quer dizer, a questão, então, peraí. Eu não botei essa coisa na minha... Por isso que a conta estava dando errado. Então, fora as dores e os traumas e as heranças ancestrais dos meus ancestrais de hoje, corpo ainda tem ancestralidade espiritual. E outra coisa, não maravilha. Necessariamente você ter nascido no Brasil está condenado a toda essa questão da ancestralidade complicada e complexa que foi da construção do Brasil. Porque você pode ser uma pessoa que está aqui no brasileiro hoje, mas que a sua ancestralidade espiritual tenha sido europeia, tenha sido, sei lá, de outro lugar. Exatamente. Então, essa consequência de nascer aqui, a gente herdar isso por causa do DNA, por causa do terreno que a gente está pisando, que também... Isso também influencia. O local influencia. Por exemplo, você faz uma limpeza apometria, chega na sua casa de cabeça para baixo, o resultado o que é? Mesmo que tenha na lama, cai de novo dentro da lama. Influencia o local, o país. Toda vida que eu viajo para uma cidade ou um país diferente, eu me fecho em Mercabas para não abrir aquele conteúdo. Fui para Salvador a primeira vez. Você tem noção de quando chegar lá, meu Deus do céu, vou chegar lá, vai abrir todos os meus conteúdos. Chegar naquele Pelourinho, levar empurrão de consciência que você não vê. Eu era assim, ó, tendo empurrado no Pelourinho. Chega dentro da catedral lá para visitar, veio um padre dizer, seu nego, tá fazendo o que aqui? Sai daqui, seu lugar é aqui, não, vai para fora. E gritando comigo, e eu só assim, não, da sua igreja é tão linda, tal. Tem espíritos que também acham que a gente está ainda ligado àquilo, então tem muita coisa. Então, a gente que tem sensibilidade, a gente tem que ter muito cuidado, até o lugar onde vai, pessoas, amizade, tudo isso influencia. Então, assim, você vamos lá, pessoal. Se você está com alguns problemas amorosos, está com dificuldade de relacionamento, crenças de escassez, problemas familiares, né? E dentre outras coisas, espirituais, mediúnicos, isso pode ter a ver com sua ancestralidade. Tá? Segundo a apometria, a gente tem que ser... Segundo a apometria. Então, quer saber mais informação sobre a apometria, sobre esses registros ancestrais? A gente só tem 50 minutos, né? Então, de registros ancestrais vai sair aqui os contatos. As redes sociais. O Instagram, vamos focar no Instagram. Do Robson, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas, vai com ele, vai poder... Se interessou pela apometria, né? Fala com ele. Ele tem os professores dele também, da curso ainda, curso né? Também. Tem curso, inclusive, disponíveis online para as pessoas, né? Então, o Brasil todo. Vai estar tudo lá no teu Instagram, né? Tudo que as pessoas vão te procurar. E outra coisa, Robson, que eu tenho importante para te falar. O meu mentor está aqui falando que para você foi uma honra estar aqui conversando comigo. Você é um cara muito privilegiado. Eu falei para tu não dar corda pro Roberto. Que você só em estar na minha presença e se livrou aí de um monte de coisa na sua vida. São 20 anos que eu conheço a figura, bicho. Então, se eu dar corda, não dá corda. Parabéns, Robson. Parabéns por essa evolução. Muito obrigado de verdade pela tua disponibilidade. Obrigado, viu? De vir num feriado de manhã, sem café, né? Para poder gravar com a gente, explanar. É corrido, o papo realmente vai levando uma coisa, vai levando a outra, e quando a gente... tenho certeza que e quando a energia flui, a gente acaba mesmo, é um papão mesmo. Né? Se tivesse 2 cervejas que tá, né, começando a rendia mais ainda. Então, muito obrigado de verdade. Gratidão. Tá? Fica os teus contatos aqui para quem quiser tirar dúvidas sobre a apometria, que é uma técnica muito utilizada, muito bacana. Então, conhece também mais sobre a apometria, quer fazer um curso, faz, quer fazer um atendimento, faz com o Robson. Também vai sair aqui as redes sociais para você tirar dúvida mais sobre essa questão de registros ancestrais. Eu já vou marcar aqui com o Robson para ele dar uma limpada no meu, que deve ter uma carga grande. Roberto, valeu, Roberto. Nos reconectamos. Valeu demais. Obrigado, Robson. Obrigado, você é uma simpatia, meu irmão. Você é uma simpatia, muito obrigado. Imagina. E obrigado a você que abriu as portas da sua casa mais uma vez para essa reconexão semanal. Até a próxima semana. Obrigado. Beijão. Robson, quem é que está aqui agora comigo? Pode mandar aí.